Olá, leitores e leitoras! Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre Tatiana Mareto, essa autora nacional que eu descobri no Kindle Unlimited e foi por esses dias. E hoje eu vou trazer para vocês 3 livros dela que são os seus 3 primeiros romances de época e que eu já li. Então, vai buscar a sua pipoca que esse vídeo vai ser muito legal. Antes de eu falar do livro, deixa o seu curtir aqui, se inscreve no meu canal, porque isso me ajuda e isso faz com que eu continue vindo aqui gravar vídeo, editar vídeo, postar vídeo, porque não penso que isso é fácil, porque não é. Então, deixa o seu curtir e se inscreve no meu canal. A série se chama Amores em Quente. O primeiro livro vai se chamar Um Duque para Chamar de Meu. O segundo livro, Um Conde para Curar Meu Coração. E o terceiro livro vai se chamar A Sobrinha do Marquês. Esses 3 livros eu acredito que vai ser uma trilogia, mas eu não perguntei para a autora e pode ser que ela tenha, assim, outro livro engatilhado para usar ainda nessa série Amores em Quente. Não sei, pode ser. Vamos começar pelo básico. O que eu senti ali nessa série? A Tatiana Mareto, ela escreve muito bem, ela tem uma escrita muito fluida. Os livros dela têm capas lindas, lindas mesmo. Vocês já viram aqui, né? Que eu sempre coloco as capas. E a primeira coisa que me arrebatou foi, claro, as capas. Depois eu fui ler as sinopses dos livros, gostei da ideia e fui ler. O primeiro livro, Um Duque para Chamar de Meu, contou uma história muito doida. Só que, gente, eu leio aquela parte que os autores escrevem antes do livro. Quando você abre um livro no Kindle Unlimited, às vezes vai pro capítulo 1 e toca o barco. Eu volto e leio. E a Tatiana, ela deixou claro que era o primeiro romance de época dela. E ela também deixou claro que ela queria sair um pouco da casinha. Ela não queria ficar presa naquela coisa dos romances de época, que realmente o romance de época é um livro que trava um pouco mais o autor. E ela não queria, então ela falou, olha, eu vou usar mesmo, vou fazer mesmo, vai ser diferente mesmo. E aí eu já fui com a expectativa, claro, esperando, né, essa coisa de sair da caixinha. No primeiro livro, vai contar a história de um duque que se envolve com uma viúva com 2 filhos. E aí a gente tem uma viúva que está fugindo de Londres, fugindo da escarlatina com os 2 filhos dela, e passa por uma nobre. E essa nobre oferece uma carona e vai até uma estalagem. E quando chega nessa estalagem, o duque aparece e tá todo mundo brigando. Ela desmaia, né? A plebeia, a viúva com os 2 filhos, desmaia. Inclusive o nome dela é Elizabeth, né? Vocês sabem que eu tenho um fraco por esse nome. Ela desmaia nos braços do duque e o duque ampara ela para que ela não caia no chão. Depois que isso acontece, eles descobrem que ambos estão com escarlatina. Não deixa claro quem passou para quem durante o livro, mas mostra que o Duque já estava sentindo febre quando ele estava na carruagem, então ele já estava se sentindo um pouco mal. Então provavelmente ele passou para ela. Nessa coisa de ficar preso junto, de estar junto, é aí que nasce o amor. E esse amor vai ser um amor que o Duque vai super respeitar ela, mas vai ser uma coisa que vai devagar, vai aos pouquinhos, vai ser aquela conquista que vai tomando espaço. E nessa que vai tomando espaço, você vai vendo não só esse amor crescendo, mas as nuances, sabe? Quando eu terminei esse livro, eu fiquei com aquela sensação, tá, nossa, um duque e uma governanta. Depois ele contrata ela para ser governanta, e aí um duque e uma governanta. Eu falei, tá, bom, vai, a autora disse que ia sair da caixinha e tá tudo bem, ela realmente saiu. Eu fiquei com aquela sensação, assim, de que não eram 5 estrelas, eram 4 estrelas e meio. E aí eu falei, puxa, mas a autora disse que era o primeiro romance de época. Eu falei, eu vou ler o 2, é óbvio, eu preciso ler o 2. E aí, quando eu fui ler o 2, veio uma porrada. Por quê? No livro 2, começa a contar a história da Ágata. O livro 2 é o Um Conde para Curar Meu Coração. E vocês têm que entender que a autora, ela apresenta os personagens já desde o primeiro livro. Ela tem bem aquela linha assim, Lisa Kepler, Julia Quinn, já apresenta todo mundo e você vai se apaixonando por todos os personagens. É assim, ela faz isso. E aí você tem a Lady Agatha. E a Lady Agatha, ela vai ser a irmã do Duque do livro 1. E você tem também o Conde, que é o Edward, que vai ser o melhor amigo do Duque do livro 1. E eles se conhecem desde sempre, ou seja, o Conde viu ela nascer. Mas o livro 2 começa com uma tragédia. Gente, uma tragédia de arrancar o coração do peito e esmagar na mão.
E quando começa com essa tragédia, você já começa o livro se perguntando, mas o que foi que aconteceu? E aí a autora vai desmembrar tudo e contar a história e mostrar o que aconteceu e mostrar que foram consequências de atos e aí a história ela vai ganhar assim aquele embasamento, sabe aquela coisa assim aquela história que vai crescendo, vai ganhando volume. Durante a história vai ter muita história, vai ter altos e baixos, vai ter um casamento forçado, vai ter uma situação onde estão aprendendo a se amar e daí vem toda aquela avalanche de desgraça, vai ter duelo de espada, vai ter assassinato, tem tanta coisa, que é aquele livro que você pensa, puxa vida, que livro completo. E aí o livro 2 eu dei 5 estrelas de um coraçãozinho, porque esse livro é muito, muito bom. 5 estrelas vocês sabem que é a nota máxima, né? Então, 5 estrelas de um coraçãozinho, porque eu adorei. Aí, para terminar de arrematar, veio o livro 3, que é A Sobrinha do Marquês. Quando eu comecei a ler A Sobrinha do Marquês, lembra que eu falei para vocês que a autora apresenta todo mundo para você se apaixonar. Inclusive, os personagens que você odeia, você se apaixona, que é uma coisa estranhíssima. Que é, por exemplo, a situação da Caroline. A Caroline, no livro 1, ela vai aparecer como uma doida. No livro 2, ela vai aparecer como a amiga, se tornando amiga. E no livro 3 vai ser o livro dela. E no livro 3... ela vai ser uma mulher que abriu mão, que simplesmente abandonou a ideia de se casar e de ter filho e foi construir uma vida para ela mesma, independente, criativa, próspera, sabe? Administrando os bens dela e doando para pessoa pobre e assim, sabe? Aquela figura feminina perfeita e capaz e competente. E aí você tem o Isaac, que é o irmão do conde. E lindo, maravilhoso, esbelto, mais lindo dos irmãos. No entanto, tem uma coisinha. Ele chega até os 24 anos e o irmão dele é o conde, é o Edward. E o Edward é extremamente libertino. E o Isaac, eu acho que fala assim, ou Isaac, ele não quer ser igual ao irmão. Então ele decide que ele vai se guardar. Só que quando ele começa a cortejar uma dama, ela é italiana e ela é fogosa. E aí ele percebe que ele não sabe nada. Que ele não sabe como agradar ela e ele tem medo de casar com ela e não saber o que fazer na hora H, na hora do vamos ver ali. E aí ele vai atrás da Lady Caroline, que nessa época já é uma dama que se considera completamente livre, ela é sobrinha de um marquês. E como ela se considera livre, ela tem amantes, ela faz o que ela quer da vida, ela é uma mulher livre, literalmente livre. E aí tem uma coisa muito louca, que nesse ponto sai bem da caixinha, porque essa liberdade, como mostra nesse livro, ela nunca existiu, assim, né? Naquela época nunca existiu, mas ela é livre. E aí ele vai atrás dela e fala, olha, eu tenho uma proposta para você, eu quero que você tire minha virgindade, eu quero que você me ensine, que você seja o meu mestre, minha tutora, me ensine e tal. E a Carolina fala, não. Que isso? Fala, não é assim que funciona. Não, aí ele fala, mas por quê? Qual que é o problema e tal? E ela fala, não, tem toda uma questão de sedução, não é assim, não vou fazer e tal. E esnoba. E aí o Isaac decide que ele vai seduzir ela. E ele põe isso como meta da vida dele. E aí o destino põe a mão e começa a fazer manobras para que várias coisas aconteçam. E esse livro eu achei muito bom, porque ele traz toda uma luta feminina, sabe? E, assim, essa autora, ela não usa tanto comédia nos romances de época dela. Ela usa bastante a tragédia, tem muita tragédia, e aí você tem aquela tragédia, pessoas abrindo mão de coisas para ter coisas e quebrando conceitos da sociedade, e realmente nessa questão sai mesmo da casinha. E aí eu trouxe para vocês essa indicação, né, desses 3 livros. Eu espero que vocês gostem desses 3 livros como eu gostei. Eu não gostei tanto do 1, mas o 2 e o 3 eu achei assim maravilhosos. Se você ainda não curtiu esse vídeo, faz favor de curtir, tá? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.